tema da noite de hoje é a transfiguração do Tabor. E eu vou ler para vocês essa passagem, bem curta. Diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes e extremo brancas, como nenhum lavandeiro sobre a terra as pôde alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estes falavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, e façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias, porque não sabiam o que havia de dizer, pois estavam aterrorizados. E veio uma nuvem que os envolveu, e dela saiu uma voz dizendo: Este é meu filho dileto, ouvi-o. E eles, olhando de repente em redor, não viram mais ninguém consigo, senão só Jesus. Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 8. Então, essa passagem do Monte Tabor, na realidade, essa transfiguração de Jesus, né? Jesus chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, porque são os 3 discípulos que ele considerou que estariam aptos a presenciarem esse fenômeno. Na realidade, hoje nós sabemos que este é um fenômeno mediúnico. É um fenômeno mediúnico de alta qualidade. E a gente vai tentar entender um pouco o que aconteceu neste processo. Aí ele selecionou 3 dos seus, como eu disse, eram aqueles que poderiam participar do fenômeno e apreender o sentido, captar o sentido daquela mensagem. Porque tudo que Jesus fez tinha um sentido, tinha uma mensagem que ele deixou para a humanidade. Então, ao se transfigurar no Monte Tabor, ele estava passando uma mensagem importantíssima para todos nós e para toda a humanidade. E aí, esses 3 foram os 3 discípulos eleitos para isso. E quando vem a nuvem, essa nuvem está falando de um certo torpor que acontecia com eles, que aconteceu com eles durante o fenômeno. E é isso que a gente vai conversar hoje, né? Então, esses 3 podiam estar com ele naquele momento, né? Ele havia escolhido para apostolar a causa. Então, essa transfiguração fala do cristianismo, fala da causa que Jesus veio implantar no planeta. Então, ele apareceu para eles 3 em espírito. Isso foi a transfiguração. Ele sai do corpo material e se transfigura, ou seja, ele se desvela, ele se mostra em espírito para aqueles apóstolos ali. E através de uma radiância ímpar. Então era brilhante o corpo de Jesus, era radiante, né? Era de uma beleza também ímpar. Então, ao fazer essa transfiguração, acontece esse processo. E é um processo que não é todos, na época, obviamente, que estariam em condições de testemunhar esse processo. Então, suas vestes eram resplandecentes, eram luminosas, né? E seu rosto brilhava como o sol. Então, Jesus irradiava luz, a luz pura do seu espírito. Por isso foi a transfiguração do Tabor. Por isso foi denominada essa passagem dessa forma no Evangelho. Porque ele saiu do corpo físico, mostrou, apresentou a seus discípulos o corpo espiritual, o espírito que ele era, né? E ao invocar Moisés e Elias, ao trazer 2 seres que haviam passado pelo planeta antes dele, né? Ao chamar esses 2 espíritos, ele
faz o quê? Ele possibilita que os seus apóstolos vissem o quê? Através de um fenômeno também de vidência mediúnica, pudessem olhar para Moisés e pudessem olhar para Elias. Claro que na época eles não entendiam como nós hoje já podemos compreender o processo, mas ele puxou, chamou até ele naquele momento Moisés e Elias, que vieram antes dele, que trouxeram, que prepararam a chegada dele ao planeta. Então ele invocou os espíritos de Moisés e Elias, e que vieram trazer assim, uma excelência para esse testemunho, né? Um testemunho da cristandade, um testemunho do Espírito preponderando sobre a vida material, né? Então ele estava ensinando isso aos seus discípulos, e ao fazer isso ele estava mostrando e glorificando a lei de Deus, né? E nós sabemos que quanto mais evoluído é um espírito, mais luminosidade ele se apresenta, mais luminosidade ele emite, né? Então mais luz ele traz quando ele está no processo de comunicação mediúnica, quando o médium vidente pode enxergar ou perceber a comunicação daquele ser. Então é luz pura. E aí, para a maior convicção daqueles, né, que representavam esse colégio apostólico, no caso os 3 discípulos, uma nuvem os envolveu. É como se fosse aquele torpor, né? Os médiuns, quando estão trabalhando numa mesa mediúnica, muitas vezes eles ficam um pouco entorpecidos, no sentido de poder abrir o canal para a comunicação com a entidade que está trazendo a mensagem. Então, mais ou menos foi isso que aconteceu ali, né? E, neste momento, ouve-se uma voz. E essa voz diz: este é meu filho dileto. É para ouvi-lo, né? É para escutar a mensagem que ele está trazendo para a humanidade. E nessa mensagem, né, o Divino Mestre está todo revestido de todos os esplendores. Tudo foi ao máximo da potência que esses discípulos poderiam perceber de Jesus, né? Então ele vem trazendo para mostrar a seus seguidores a sua tarefa. Então Jesus, ao se transfigurar no Monte Tabor, não era só um espetáculo de luminosidade, era um espetáculo, era um resplandecente de luz do Espírito para mostrar para os seus discípulos que o que prepondera é a vida espiritual e não a vida material. Então ali ele já passa essa mensagem dessa transfiguração no Monte Tabor, e que ao fazer isso ele está também comunicando a tarefa a esses 3 discípulos. Comunica que eles têm uma tarefa a realizar, né? Que é dar o testemunho na terra das verdades espirituais e dar um testemunho do mundo dos espíritos. Então, imagine que esplendor foi esse processo, né? O quão divino foi e o quão especial foi esse processo, junto com todos que Jesus pregou e trabalhou e vivenciou, né? Então, ele se destaca do corpo material e vai subir ao monte se apresentando no corpo espiritual, no corpo imortal, né? O espírito de luz. Então as manifestações do Cristo, elas são todas de ordem espiritual. Elas são todas dizendo isso, né? Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Precisamos deste mundo, porque vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, mas o reino não é aqui, né? Aqui é um trabalho, aqui é um processo, aqui é uma etapa, porque aqui não é a vida espiritual, aqui é a vida material, que está em conexão, obviamente, mas nós somos uma cópia, né, do que deveria ser, do que são as matrizes espirituais. E junto com isso, ouvir ao Cristo, né, a mensagem de esse é meu filho dileto, é para ouvi-lo, é para segui-lo, né, é para caminhar junto com ele, né, todos os representantes. No processo de transfiguração, quando há esse processo de transfiguração, ocorrem modificações nas propriedades do perispírito.
Porque nós somos espírito, corpo, espírito, e entre corpo e espírito nós temos o perispírito, que é aquela camada que nos envolve e que faz a ligação entre esse corpo físico, que nós estamos aqui hoje, por exemplo, e a nossa essência espiritual, nosso espírito encarnado. Então, quando há uma transfiguração, como o perispírito ele é plástico, ele é moldável, né? Ele vai se acoplando ao que vem com uma ordem maior, né? Uma ordem interna de nós vamos plasmando o nosso perispírito com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, vamos impregnando esse perispírito com tudo que nós somos, com tudo que nós conquistamos. Jesus então tinha essa capacidade muito mais evoluída e desenvolvida. Então nessa transfiguração que acontece é isso, há essa mudança nas qualidades do perispírito. Por isso que aparentemente desaparece o corpo físico e fica o corpo de luz, porque ele impregnou a luz da sua alma, do seu espírito sobre o perispírito. Então isso moldou como se aqui houvesse, né, um banho de luz e eu desaparecesse fisicamente e ficasse só aquela luz ali resplandecendo. Foi isso que aconteceu na transfiguração. Então mudam as propriedades do perispírito, né, que se refletem no corpo físico. Então é uma transformação fluídica que aconteceu na transfiguração. E que vai gerar também uma aparição fluídica, né, que se produz sobre o próprio corpo da pessoa encarnada, né? Então, logo depois aquele fenômeno acabou, se fechou e eles desceram um monte, né? Quanto tempo isso durou, não diz no relato, né? Não diz quanto tempo esse processo durou, mas é um processo mediúnico, fluídico, né? De alteração das propriedades do perispírito. Então, em se tratando de nós seres humanos, essa transfiguração também pode acontecer, só que não na intensidade com que aconteceu com Jesus. Como eu disse, depende do Espírito, depende da força do Espírito, da luz do Espírito. E não basta eu dizer, vou me transfigurar, vou me apresentar aqui em Espírito para vocês, porque eu não vou conseguir, não é assim. Ele sim podia fazer isso. Então tem uma diferença entre um processo desses, em se tratando de nós seres humanos, né, num trabalho mediúnico, numa reunião mediúnica, num processo desses, é diferente de Jesus, porque ele trouxe na sua condição máxima, né, na sua capacidade máxima, na sua potência máxima, aquilo que a gente pode, se formos médios, trabalharmos e nos transfigurarmos e mostrarmos algo, né, do nosso espírito, ou se for uma comunicação mediúnica de algum outro espírito que esteja conosco, né? Que esteja conosco, é como se aquilo fosse maior. Eu lembro de uma experiência onde eu uma vez fui conversar com o Divaldo e em pé, depois da palestra, fui levar uma questão pessoal para ele. E a sensação que eu tinha era de que alguém me abraçava, me envolvia profundamente. Ele não me tocou, ele estava a uma distância assim, ele aqui, eu aqui. Claro, o que era isso? Isso era a presença de Joana de Ângeles. Então a presença de Joana era tão forte, tão amorosa, tão poderosa, que ela me envolvia. Então emanava através de Divaldo na minha direção. Enquanto nós dialogávamos, acontecia isso. Isso é uma transfiguração? Não é uma transfiguração necessariamente. É um processo onde ele é o canal, ele foi o canal, e ele deu passagem para a energia da mentora dele, né? E que naquele momento me acolhia, me envolvia, me abraçava, né? Então, além das palavras dele, ainda saí de lá com essa sensação do corpo físico, de que alguma coisa vinha dele na minha direção. E é mais ou menos isso é um pequeno exemplo, micro exemplo, do que aconteceu lá no Monte Tabor com Jesus. Porque lá foi uma potência, como eu disse, máxima, né? Uma potência enorme, a potência máxima que Jesus pôde trazer para esse planeta. Então, a transfiguração é um exemplo da pregação do cristianismo.
A transfiguração vem falar de verdades imortais, verdades essas que esses 3 apóstolos na época não tinham condições de ter uma compreensão intelectual, mas eles tinham uma compreensão amorosa do coração, para depois poderem passar essas verdades. Porque só muitos séculos depois, com o advento do Espiritismo, é que essas verdades e esses fenômenos puderam ser esclarecidos e puderam ser divulgados, né, grandemente para todo mundo, nos 4 cantos do planeta. Então teve um tempo entre esse processo. Tanto é que Jesus diz aos discípulos: vocês não estão autorizados a comentar sobre este fenômeno com ninguém antes que haja a minha ressurreição. Porque se eles comentassem, essa máxima e a potência desse evento cairia em descrédito, né? Cairia em descrédito na época. Então ele proibiu os trechos de comentarem sobre a transfiguração. Tanto é que isso depois só vai aparecer anos depois nos evangelhos, e Jesus já tinha desencarnado do planeta, já tinha havido a ressurreição e ele já tinha desencarnado. Então ele proibiu que se comunicasse sobre esse evento, né? Então essas faculdades que aconteceram, que Jesus mostrou no Monte Tabor, né, não é nada mágico, não é nada fora da condição humana. Tudo está dentro dessa possibilidade humana. Só que, como eu disse, numa proporção muito grande, né? Mas ele não feriu nenhuma lei, ele não violou nada. Ele trouxe uma verdade, ele mostrou, né, um fenômeno que mais tarde deveria ser explicado, e mostrou que esse fenômeno qualquer ser humano também pode vivenciá-lo, só que não na mesma proporção, na mesma medida que ele trouxe, né? Então, falou dessas faculdades do espírito, e todos nós somos espírito, né? Encarnados neste momento, né? Então todos nós temos também um leque de possibilidades e de probabilidades que até desconhecemos em nós mesmos, né? Porque somos espíritos, né? Então somos espíritos imortais e em processo, né? Em longa jornada. Então todos nós, sem exceção, somos ricos de possibilidades, né? E passíveis de vivenciar fenômenos mediúnicos. Porque, segundo o Espiritismo, todos nós também somos médiuns. A mediunidade é uma faculdade inerente à condição humana, onde nós podemos nos comunicar com instâncias superiores às nossas, né? Além de nós, ou fora do planeta, com outras instâncias. Só que alguns têm essas faculdades bem desenvolvidas e precisam fazer com que elas circulem em termos de trabalho, precisam fazer doação dessas faculdades, enquanto outros têm a faculdade mais adormecida. Mas ela está aí. Como eu disse, nós somos seres espirituais, então somos seres de possibilidades, N possibilidades. E muitas, a maioria delas, nós nem sequer tomamos conhecimento, porque às vezes não dá nem tempo de uma encarnação de cuidar de tudo isso. Agora, as pessoas que já nascem com a mediunidade à flor da pele, elas são convidadas, né, pelo próprio movimento da energia dentro delas, a colocar essa força e esse talento em prática, né? Porque isso precisa circular nelas, porque senão é uma possibilidade de um adoecimento, porque é que nem a água parada, né? Precisa circular. Então, isso tudo que ele trouxe, como eu disse, trouxe máximas do cristianismo, as verdades, os fenômenos, e tudo isso é da condição humana, é da condição de quem vive neste planeta, dessas nossas N possibilidades. Ele falou da imortalidade da alma neste fenômeno, ele falou primeiro da existência da alma, da pré-existência da alma, da imortalidade da alma, da aparição e comunicação dos espíritos, né? Para que a palavra não passe, né? E seja cumprida integralmente. Então, ele trouxe as verdades do Evangelho,
né, que estão no Evangelho, ele trouxe as verdades que estão na codificação de Kardec. Ele mostrou neste fenômeno, através deste fenômeno, deste evento, tudo isso. E esses 3 apóstolos apreenderam a mensagem, captaram a mensagem, mesmo que não tivessem conhecimento para traduzi-la, não tivessem conhecimento para explicar o fenômeno, mas eles captaram a mensagem, porque eles foram escolhidos a dedo para isso, né? Então, é um fenômeno de manifestação espírita, né? De comunicação dos espíritos. Só que mostrou a elevação espiritual de Jesus, né? Marcou esse fenômeno, marcou a elevação espiritual de Jesus e afirmou a missão do Cristo na Terra, né? Veio afirmar essa missão aqui, como Filho de Deus. E enunciou, né? Veio trazer um enunciado, uma anunciação, que sob o véu de uma nova revelação, mais tarde as promessas iriam se concretizar no futuro, né? Mais tarde elas iriam aparecer no futuro. Então, mais uma vez, né, fica claro a grandeza espiritual de Jesus, fica claro a glória de Deus nesse fenômeno todo, né? Então, são a realidade das manifestações espíritas e a promessa que veio para o futuro viria depois com o Espiritismo, né, com Kardec e o Espiritismo, que é quem compreende, quem trabalha, quem administra, quem lida esses fenômenos mediúnicos e espirituais, né? Então, vem depois a revelação do Espiritismo, né? Então, o fenômeno da transfiguração de Jesus, como eu falei também antes, ele é diferente do fenômeno que acontece conosco, os seres humanos, em função da carga, né, da potência de luz de Jesus. É bem diferente, né? Então, no nosso caso, quanto médios que trabalhamos, esse processo também vai necessitar do suporte dos desencarnados, né, que vão ajudar nesse processo. No caso de Jesus, ele não precisava de nada disso, né? Ele mesmo tinha a condição de dar conta de todo o fenômeno, né? Então, o fenômeno veio para trazer a mensagem do cristianismo, veio trazer mesmo essas verdades começando a ser desveladas, né? O véu começando a ser retirado dessas verdades. E como a gente sabe, Deus permite que tudo seja revelado na Terra em pequenas doses, né? Num tempo e num espaço determinado. Então, o processo humano, né, de desenvolvimento espiritual é um processo onde significa ir ao encontro dessas verdades. Então, cada época, cada tempo, cada local vive um pouco desses fenômenos de descobrir parte das verdades, né? E cada vez mais, hoje, no século XXI, essas verdades já estão amplamente divulgadas, né? Muita coisa a gente ainda não sabe, obviamente, né? Muita coisa fica no que a gente chama o mistério da vida, mas outras tantas coisas, outros tantos conhecimentos, outros tantos fenômenos já nos foram outorgados acessar e ter o conhecimento, né? Então, o véu vai se erguendo à medida que nós vamos nos desenvolvendo, né? À medida que nós vamos tendo condições morais, espirituais, intelectuais de acessar esse conhecimento, né? Então, são as verdades ocultas que vão sendo traduzidas, explicadas e mostradas para a humanidade, né? Então, essas certas coisas, faculdades que ainda não são descobertas, né? Que ainda não estão descobertas. A ciência, que faz parte também desse processo, né? Nós temos a ciência, a filosofia e a religião, né? Nós temos aquele triângulo de Emmanuel. Esse triângulo de Emmanuel, quiçá um dia vai virar um círculo, né? Porque a ciência, a filosofia e a religião vão poder estar fluindo de mãos dadas. Por enquanto é um triângulo. Então, duas embaixo e uma em cima. Ciência, filosofia e religião, né? Ou filosofia e ciência e em cima a religião, nesse triângulo de Emmanuel.
mas quiçá, em algum tempo até breve, isso vai deixar de ser um triângulo e ser um círculo, porque vamos estar funcionando de uma forma mais harmônica. Nós já estamos caminhando nessa direção, em passos lentos, mas enquanto humanidade já estamos caminhando nessa direção, onde os conhecimentos poderão ser reunidos e utilizados a serviço do desenvolvimento do espírito. Claro que cuidando do corpo físico, trabalhando, né, para que o corpo físico possa receber tudo que de bom e de necessário ele precisa para poder dar suporte à encarnação. Porque é esse o objetivo. O corpo físico está a serviço do espírito, do desenvolvimento espiritual. A gente troca um pouco a ordem, né? A nossa tendência quando encarnamos e entramos no processo da sociedade, do desenvolvimento, da cultura, é inverter um pouco a ordem das coisas. Mas assim, é bom a gente lembrar, né, que quando a gente tem um filho, este filho, bebezinho ali, é um espírito. É um espírito que está reencarnando, ele tem uma história, quiçá maior do que a minha, que sou mãe, ou que sou avó, né? Ou que sou pai, ou que sou avô, ou que sou tio. Quiçá muito maior, muito mais longa, quiçá com muita sabedoria, ainda maior do que esses pais que estão recebendo têm, né? Então, essa é a ordem importante. Nós somos espíritos e o corpo físico está aqui para dar suporte para esse desenvolvimento espiritual. Então, essa ordem é importante. E a ciência, conforme o ser humano vai se desenvolvendo, vai conseguindo arrecadar conhecimentos, vai conseguindo descobrir verdades, vai conseguindo criar movimentos de cura, de saúde, de progresso para a humanidade, né? Então, à medida que Deus permite, o homem também vai penetrando nesses mistérios, também vai penetrando nesses conhecimentos, né? Claro que os nossos orgulhos e as nossas fraquezas tornam esse caminhar, às vezes, com obstáculos, né? Traz obstáculos para esse caminhar, porque é a nossa capacidade, ainda pequena, de nos colocarmos à disposição e a serviço, né, do que significa o desenrolar espiritual de cada um de nós. E aí essas nossas poucas qualidades desenvolvidas, como a fraqueza, né, o orgulho, a vaidade, vão criando ilusões egóicas, né? E isso nos impede de ver o que tem que ser visto, nos impede de ver a luz que aparece, ou de entender o conhecimento como algo que está a serviço de algo maior, né? Então, muitas vezes a gente se perde nisso, nas decepções que o nosso orgulho, a nossa vaidade, depois vai nos trazer em função dessa questão aí, né? Então, à medida em que Deus vai ajudando o que é útil, o ser humano ter acesso ao conhecimento, esse conhecimento vai se revelando, né? Em doses homeopáticas. Em doses homeopáticas, atualmente está de uma forma mais forte e intensa, porque já estamos num outro patamar de desenvolvimento, né? O desenvolvimento moral segue o intelectual, né? Então, intelectualmente nós estamos bem na frente, moralmente ainda não, né? Então, ele vai seguindo a par e passo para que esse conhecimento possa se concretizar como mais uma verdade, né? Então, esse conhecimento que nós vivenciamos no planeta hoje, né, ele também acontece pela mediunidade, ele também acontece pela intuição, ele também acontece pelos sonhos, porque tudo isso são informações que vão chegando, né, onde o espírito que vai ser o porta-voz do conhecimento, como os apóstolos foram, muitas vezes ele precisa ser recordado da sua tarefa, da sua missão, por onde ele vai caminhar para ajudar que esse conhecimento seja revelado ao ser humano, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que o tempo não existe para o espírito, né? Então, a gente nasce aqui, tem uma tarefa, vivemos aqui X anos, né? Conforme está no planejamento reencarnatório de cada um de nós, mas temos também uma tarefa e o que fizermos aqui hoje, fica marcado na linha do tempo. E o que não
fizermos, depois voltaremos a fazer, ou alguém fará, enfim, alguém pode também estar junto na missão, né? Do que cabe a cada um de nós. E o que cabe a cada um de nós, cabe a cada um de nós. Então, quando eu falo no conhecimento e na tarefa de todos nós, vai desde as pequeninas coisas até grandes descobertas, né? Então, alguns vão ser arautos de grandes descobertas para o planeta. Outros vão concretizar essas descobertas no cotidiano, na vida, né? Vão dar formato a isso, vão fazer com que essas descobertas se transformem mesmo em algo mais sólido, né? Aquela coisa de muitas pessoas olhando na mesma direção, olhando para a mesma fonte de informação e aquilo se traduzindo numa verdade maior, né? Então, esse conhecimento, ele vai como ondas, né? Porque ele já existe no mundo espiritual, já está lá, né? Ele já está lá, já está pronto. Então, ele vem como ondas e alguns de nós vão captar isso, já vem com a tarefa de fazer com que essa onda se concretize em algo que vai gerar benefício para todos os seres humanos, né? Eu sempre gosto de, quer dizer, vai gerar um efeito perceptível, concreto, material, vai transformar essa onda de saber, de conhecimento, numa conquista de desenvolvimento. Eu sempre gosto de lembrar o capítulo do Livro dos Médiuns que fala sobre o laboratório do mundo invisível, que ali Kardec explica, né, os espíritos colocam para Kardec todo o trabalho que é um espírito reencarnado, né? Tudo que envolve este projeto, né? Então, quando cada um de nós vem para o planeta, vem, claro, passando por todo este trabalho, todo esse projeto de criar a matriz que vai gerar esse corpo físico e que vai, digamos assim, dar subsídio para que aquele ser possa caminhar no seu desenvolvimento e cumprir a tarefa que veio fazer. Porque a gente veio fazer alguma coisa aqui. Isso, como é que eu sei? Bom, isso é uma pergunta muito íntima e uma resposta mais íntima ainda. Está na alma da gente, né? A gente precisa ver o que mesmo que eu vim fazer aqui, qual é a minha missão, qual é a minha tarefa, né? Quando a gente fala de tarefa e de missão, a gente pensa em coisas muito grandes. Mas não, a gente precisa pensar também nas pequenas coisas do cotidiano, como eu disse, né? O que dá formato à vida, o que dá sustentação à vida, né? Como é que isso é uma tarefa que promove um bem geral, né? Pode ser no pequeno grupo. Então, tudo é tarefa, né? Tudo é tarefa. Então, Jesus trouxe uma macro-tarefa, ou seja, o desenvolvimento espiritual da humanidade. A humanidade são todos os seres ligados a este planeta, estejam encarnados neste momento ou desencarnados neste momento, mas que estiverem em conexão evolutiva com o planeta Terra. Então, todos que estão neste processo de evolução, lutando entre o bem e o mal, somos nós, a humanidade. Então, somos nós que estamos aqui para ultrapassar este mal que existe dentro de nós também, né? Essa luta entre o bem e o mal, esse processo de evolução, este processo de sair do egoísmo para pensar um pouco mais no outro, porque nós somos muito egoístas, né? Ainda, enquanto humanidade, somos, e precisamos até em algum momento que assim seja, mas que a gente possa também ir além disso. Então, todo esse processo que ele veio trazer, foi o cristianismo, né? E que este fenômeno é um dos fenômenos, né? A transfiguração no Monte Tabor é um dos fenômenos que explicitam qual é a mensagem dele, qual é a tarefa, qual é o trabalho. Mas como ele trouxe essa macro-tarefa, ele também disse que nós teríamos as nossas pequenas tarefas, né? De cada encarnação. E como é que a gente sabe isso, sabe disso, né? A gente precisa olhar para os nossos talentos, para as nossas qualidades, para os nossos contextos de vida, né? Onde nasci, como é a família, tudo isso vai de alguma forma fazer uma tradução do que você veio fazer aqui, né? Mas com certeza tem uma tarefa. É só a gente
gente não pensar em grandes descobertas da ciência, fica mais fácil a gente localizar qual é a tarefa da gente, né? Então, essas ondas de conhecimento que estão envolvendo o planeta, essas ondas de conhecimento que a ciência descobre, a filosofia e a religião vai traduzindo, né, para nós, através de pessoas que conseguem fazer essa captação e fazer essa tradução, estão disponíveis, e cada um de nós depois vai, na medida que vai aprendendo e apreendendo, captando, vai fazendo com que isso se torne efeito material, concreto, né? Então a descoberta já vira algo que serve para todo mundo, né? Então uma cadeira de plástico, uma cadeira como essa aqui, ou uma cadeira de plástico, não existia um tempo atrás, né? Então, à medida que a cadeira de plástico vai se tornando como facilitando a vida, tudo isso é um processo de desenvolvimento. É uma coisa bem pequena e concreta, vai facilitando a vida das pessoas, né? Então, nós precisamos lembrar que existem duas grandes leis que regem esses processos, né? Uma lei tem a ver com o princípio material e outra lei tem a ver com o princípio espiritual, mas que na realidade todos emanam de uma fonte universal, acima, além da Terra, fora da Terra. Então temos o princípio inteligente do universo, né, que são as leis do mundo espiritual, são as leis morais, né, e que foram essas que Jesus veio mostrar, dizer que o desenvolvimento moral seria importantíssimo para subsidiar o desenvolvimento material. Porque não adianta sermos altamente desenvolvidos e estarmos nos matando, né? Então isso aí, a ciência perde o seu sentido, ela perde a sua essência de contribuição. Então, quando ele traz as leis morais, né, são as leis que vão fornecer ao homem a compreensão da sua relação com Deus e da sua relação com o outro ser humano, né? Essas são as leis morais. E elas falam disso, né? No Espiritismo são bem claras, está lá no Livro dos Espíritos, todas as leis morais, né? E essas leis morais, elas abrangem todas as áreas da vida da gente, todas as áreas. E elas são bem claras, elas traduzem, são verdadeiras diretrizes, né? Para quem tem interesse, tem vontade, quer trabalhar no seu processo de evolução espiritual. E também, esse outro princípio, né, são as leis do mundo material, são as leis da ciência, né, as leis físicas, aquilo que impressiona os sentidos, aquilo que que pode ser construído, que pode ser concretizado, faz parte do universo do mundo material, né? Então regula o movimento de todas as forças da física, da química, de tudo, da matemática, tudo que é ciência e que está a serviço do nosso desenvolvimento, né? Objeto de estudo da ciência. A gente sabe que quando Einstein diz o seguinte: a natureza nos mostra apenas a cauda do leão. Olha que frase interessante, ele era realmente um sábio, além de um cientista. A natureza nos mostra apenas a cauda do leão. Então cabe a nós ir atrás do leão, né? E quando ele diz que matéria é energia, energia é matéria, o que ele está fazendo com esses dois princípios? Ele está dizendo que esses dois princípios, eles funcionam numa direção, outro em outra direção, mas que no fundo eles estão a serviço de uma coisa só. Se energia é matéria e matéria é energia, se uma coisa pode ser transformada em outra, né? Então é isso que ele está dizendo para a gente, que na realidade esses princípios estão a serviço de uma única coisa, de uma única causa maior, né? Então, depois de Einstein vem a física quântica, depois vem a física neoquântica, aí depois vem o movimento holístico, o holismo, e hoje a gente fala em transdisciplinaridade, que é o quê? É a alma das ciências que estão em comunicação. É aquilo que você vai além, não a disciplinaridade, nem a interdisciplinaridade, mas a transdisciplinaridade, compreendendo que o universo, o mundo, né, é holográfico, ele é holográfico, ele é dialógico, ele é
funciona num princípio de unicidade, né? E que tudo isso faz parte da matriz divina. Então essas leis estão a serviço, embora elas tenham forças que vão atuar em campos diferentes, mas não são campos opostos, são campos que podem permutar um no outro, a matéria na energia, a energia na matéria. E hoje, cada vez mais, a ciência mostra isso com as suas pesquisas, né? Então, existem descobertas que nós, pela ciência, que vão falar a mesma coisa que, por exemplo, o Espiritismo fala, né? Que nós estamos imersos num campo de energia, estamos envolvidos neste campo que se conecta com a criação. Bom, a gente pode dizer que é um fluido cósmico universal, nós estamos mergulhados aqui no fluido cósmico universal. Nós todos nessa sala, né, não tem espaço vazio, está tudo penetrado, né, por esse fluido cósmico universal. Né? E que este grande campo de energia é um receptáculo. Ele recebe as informações que estão acontecendo através dos nossos sentimentos, das nossas emoções, através dos nossos pensamentos. Então, é um receptáculo que serve como um espelho também. Vai espelhar tudo aquilo que nós sentimos e pensamos. Hoje em dia, você já deve ter ouvido falar muito que a gente cria realidades, né? Então, é isso que a ciência está trazendo, que Jesus também já mostrou pelo viés das leis morais, mostrou por essa condição humana. A ciência vem agora e começa a materializar a mesma coisa, concretizar isso, né? Se não fosse todo esse conhecimento que nós temos hoje, não teríamos ido à Lua, não estaríamos botando sondas no espaço e nem estaríamos fazendo todo o progresso que a medicina interna tem feito, de pesquisa, de célula, de átomo. Tudo isso é esse progresso da ciência, né? Tudo isso é este grande campo se desdobrando em conhecimento, né? E esse campo está em toda parte. Ele é parte e é todo, e é todo e é parte. Como nós somos todo e parte, né? Uma célula do fígado, ela é uma parte do fígado, e ela é o fígado todo. Então, é a mesma coisa, né? Uma célula nossa representa uma parte de um sistema nosso, mas é o sistema todo também, porque está especializado naquele funcionamento. Então, uma célula do fígado, isso vai ser diferente de um neurônio. Então, assim funciona, né, essa condição nossa de funcionamento holográfico, ou seja, de conjunto, né? Tudo isso é da matriz divina. E aí, uma outra coisa importante também que a ciência tem descoberto é que a nossa comunicação com este campo de energia se dá pela emoção, pelos sentimentos, né? Então, nós comunicamos o tempo todo quem somos, como estamos, o que desejamos, o que gostamos, o que não gostamos, pelos nossos sentimentos e pelos nossos pensamentos, né? Porque a sequência é sensação, sentimento, emoção e pensamento. Isso, milésimo de segundo, esse encadear acontece. É milésimo de segundo. Você não diz, eu estou sentindo isso, aí depois sente, para depois dizer o que está sentindo, para depois pensar sobre aquilo. É um encadear que vai em fração de milésimo de segundos. Mas o encadeamento é esse, né? Porque a sensação é muito visceral, os sentimentos e emoções já estão uma oitava acima e o pensamento já é mais elaborado, né? Então, tudo isso acontece em milésimos de segundos, e quando a gente vive uma situação, às vezes difícil, traumática, ou até uma situação muito feliz, nós somos inundados por tudo isso. E às vezes não temos nem palavras para traduzir. A palavra vem depois, a tradução vem depois do evento acontecido. Então, tudo isso é essa comunicação com este grande campo de energia. A ciência hoje chama que estamos mergulhados num grande campo, mas que nós podemos dizer aqui que este campo se chama fluido cósmico universal, né? É a mesma coisa, a gente está falando da mesma coisa com outras palavras. E aí, todos nós, mergulhados neste campo de conhecimento, informando coisas ao campo e recebendo informação do outro, da outra pessoa, daquilo que está além de nós,
Todos nós, neste momento, podemos ser uma onda neste campo fluido ou uma partícula. Podemos funcionar das duas coisas, assim como também as células, moléculas também funcionam assim, como onda ou como partícula, né? E à medida que isso vai impregnando um olhar, um pensamento, um sentimento, as coisas podem ir mudando, se alterando, né? Então nós estamos envolvidos nisso tudo aí, que é este grande campo que traz esse conhecimento para a gente, de fora para dentro e de dentro para fora, né? E que uma das grandes coisas que precisamos aprender é estarmos presentes, que é outra condição dificílima do nosso aprendizado, porque vivemos no futuro, vivemos no passado, né? Somos chamados para o passado, com as nossas dores, mágoas, ressentimentos, ou somos chamados para o futuro pelas nossas ansiedades e o próprio ritmo da vida, né, nos empurra para frente e às vezes vamos tanto que não vivemos o momento presente, né? Então estar no presente é um aprendizado, é um exercício do dia a dia. Estarmos aqui no agora, se eu estou fazendo uma coisa, estou fazendo aquela coisa, eu não preciso estar pensando em outras tantas que eu vou fazer amanhã. Tudo isso se chama exercício, porque é dificílimo. A coisa mais simples é a coisa mais difícil de fazermos, de aprendermos, que é estar aqui. Se eu estou aqui, eu estou vivendo a experiência do aqui e do agora. Então, isso vai me dar capacidade, isso vai me dar condições de poder experimentar mais, sentir mais, aprender mais, estar na presença, no aqui e no agora, né? E para isso a gente vai precisar abrir mão de muitas coisas, né? Não vou resolver isso agora, não vou pensar nisso agora, eu vou estar aqui e agora, no aqui e no agora, para viver a experiência do aqui e do agora, né? Então imagine se os discípulos de Jesus no Monte Tabor resolvessem e tratar de outras coisas. Eles iam perder o esplendor da experiência, eles iam perder de ver, de sentir, de compreender tudo aquilo que Jesus passou naquela mensagem. Se eles resolvessem ficar voando, pensando em outras coisas, preocupados com o que tinham que pagar de impostos, por exemplo, né? Eles perderiam a condição única que eles viveram, que é única, que foi deles, três, de entrar em contato com a espiritualidade do Cristo, né? Aquilo que o Cristo veio fazer, a mensagem do Cristo trouxe. Então, é a mesma coisa, a gente traz isso numa frequência máxima, trazemos isso numa frequência mínima para o nosso cotidiano. Então, quantas experiências nós deixamos de usufruir porque estamos fora do ar, né? Não estamos aqui no presente, não estamos aqui na nossa realidade, né? Então, a nossa responsabilidade com a vida, a nossa responsabilidade com as verdades cristãs, com o Evangelho, com as leis morais, todos nós temos essa responsabilidade, né? Todos nós que buscamos isso, ou até que não buscamos de uma forma direta, estamos imbuídos nisso, né? Estamos, porque não tem outra saída, né? E o que o cristianismo faz, né? O que ele pede, o que Jesus traz? Ele traz verdades morais, né? Que vão depois se juntar, se unir às verdades científicas, agora nos nossos tempos, mas ele traz essas verdades e ele diz que você vai precisar ir para dentro de você. Você vai precisar se conhecer, você vai precisar saber qual é a sua tarefa. Porque tudo isso eu estou anunciando, tudo isso eu estou mostrando. Mas o caminhar é de cada um, a conquista individual é de cada um, né? Então, esse evento da presença, da consciência, né, da atenção no aqui no agora, é um dos primeiros e grandes aprendizados, né? E entender também que não tem separação, que a vida é um fluxo só, é uma linha só, é um rio só correndo, né? Então entender isso como uma verdade do cristianismo que Jesus trouxe, também é uma coisa bem difícil, que a gente pode entender com a cabeça, mas não entende com o coração.
Então, a grande verdade das coisas é quando a gente junta a compreensão intelectual com a compreensão amorosa, né? E hoje tem pesquisas feitas nos Estados Unidos sobre a inteligência do coração. E dizem que o nosso coração é tão inteligente quanto o nosso cérebro ou mais, né? Então, as pesquisas mostram isso. Por quê? Nas pesquisas feitas, tem um instituto na Califórnia que faz pesquisas sobre isso. Por que é tão importante? Por quê? E por que é tão inteligente o nosso coração? Porque é pela empatia, e a empatia vem da energia do coração. É pela empatia que a evolução se faz. A evolução moral, a evolução espiritual. Porque se eu fico fechada numa ilha e não quero saber de nada que acontece com ninguém, eu não sou empático a essas pessoas, a nada, a ninguém, eu estou num processo de isolamento. Então, é pela empatia, essas pesquisas mostram isso. Duas coisas são de extrema importância hoje em dia, e nós já sabemos disso por vias científicas, além das vias espirituais e religiosas. A empatia e a gratidão são as duas chaves para o processo de desenvolvimento espiritual acelerar. Porque quando você agradece, você deixa de reclamar. Reclamar. Ó, a palavra está dizendo. Reclamar. Eu estou clamando de novo, me queixando, reclamando. E a vida vai devolver mais do mesmo. Porque eu não disse que a vida, nós estamos envoltos neste grande campo, nesse grande fluido cósmico universal. Se nós estamos envoltos nisso, e eu acabei de dizer que a senha, a comunicação se dá pelos sentimentos, pelas emoções e pelos pensamentos, eu estou criando realidade. E a realidade volta para mim, né? Na mesma medida que eu crio. Então, é pela empatia, são as grandes chaves, e pela gratidão. Agradecer sempre, mesmo que eu não entenda por que eu vivo uma determinada experiência. Desista, algumas coisas vocês não vão entender. Enquanto estiverem aqui encarnados, não. Depois que desencarnar, talvez entendam o motivo, a razão que levou você a ter uma determinada experiência nessa encarnação. Mas agora aqui não vai. Desista, não vou entender isso, me rendo, né? Me rendo àquilo que a gente chama de um mistério da vida. Porque não me é dado saber, né? Sabemos muitas coisas, como eu disse até agora, evoluímos muito, mas algumas outras não saberemos mesmo. Então, me rendo, eu agradeço, mesmo que eu não compreenda, né? Então, tudo isso Jesus trouxe nesse processo de transfiguração, né? Ele veio mostrar a vida espiritual, ele veio mostrar as verdades espirituais, ele veio mostrar como seria o cristianismo enquanto luz que banharia o planeta todo a serviço do desenvolvimento da humanidade e do planeta Terra. Muita paz.